Bom, então agora nós daremos início à sessão de perguntas e respostas com o Dr. Valdeir Arantes. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe organizadora do 15º CDNB. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter participado e por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você, Alice, ao Luciano e aos organizadores e ao pessoal aí presente na palestra. Obrigada. Recebemos algumas perguntinhas, eu vou lê-las para você, para poder repassar e sanar as dúvidas dos nossos participantes. A nossa primeira pergunta é da Nayara, que primeiramente agradece e disse que a palestra foi muito interessante. Em seguida, ela diz: de que forma a nanocelulose pode ser integrada em materiais compósitos para melhorar suas propriedades? Você poderia trazer alguns exemplos de aplicação tecnológica das diferentes morfologias de nanocelulose? Nayara, obrigado aí pelo comentário e pela pergunta. Uma das grandes áreas de aplicação das nanoceluloses, né, principalmente os nanocristais de celulose, que eles têm o formato de bastonetes ali, como se fosse uma agulha, né, é na parte de nanocompósitos, principalmente para reforçar características mecânicas, propriedades térmicas, né? Os nanocristais, eles são altamente cristalinos, né? Então, dentre todos os tipos de nanopartículas de celulose, né, esses nanocristais são os com melhor propriedades mecânicas e térmicas, porque eles são basicamente construídos apenas das regiões cristalinas, né? Então, a principal aplicação é justamente isso aí, para reforçar polietileno, polipropileno, né? E aí você amplia os mercados de aplicação desses materiais. Apesar do grande potencial, né, o desafio grande, né, da área é justamente porque você precisa secar essas nanopartículas. E normalmente quando você seca essas partículas, elas acabam se aglomerando, né? Então você perde um pouco, não, bastante dessa característica, né, de nanoescala. Então existem, né, hoje técnicas para você mudar a superfície do material, né, para que a nanopartícula ela não se aglomere durante a secagem e também para que ela tenha uma boa dispersão, né? Quando a gente faz essa modificação também, pensando na parte de compósito, a gente tem que fazer uma modificação também pensando na característica química, né, do polímero, da matriz. Por exemplo, o polietileno, o polipropileno, eles são matrizes, né, termoplásticas hidrofóbicas. E a nanocelulose, a gente sabe que ela tem uma característica hidrofílica. Então, a aplicação direta, né, ela não tem muita eficiência. Então, normalmente você precisa utilizar um agente químico compatibilizante, que ele faz uma interface entre a característica hidrofóbica da matriz polimérica e a característica hidrofílica da nanocelulose. Ou você faz uma modificação química da superfície da nanocelulose para evitar a aglomeração e também para trazer o caráter hidrofóbico. Certo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é da Luna, que diz: boa tarde. Considerando de forma geral o custo-benefício da aplicação de nanopartículas de celulose em nanomateriais a nível industrial, seria realmente uma solução sustentável? Bom, aí a questão sustentável ela é um pouco diferente, né? São duas abordagens, dois pontos muito importantes: a questão do custo e a questão da sustentabilidade, né? A questão do custo vai depender da aplicação, né? Então, vamos supor, se for aplicações de alto volume, por exemplo, em aplicações biomédicas, na área de eletrônicas, né? Com certeza, né? As nanopartículas, elas estão aí numa faixa, né? Que é viável. Por exemplo, você tem outras alternativas, dependendo da aplicação industrial, como lã de vidro, algumas outras nanopartículas, fibras de carbono, né? Que a nanocelulose ela está mais em conta, tá? Em termos de custo. Então, depende muito da aplicação. O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente quer aplicações, digamos assim, de alta performance, a gente precisa de uma nanocelulose de altíssima qualidade, que seria o quê? Excelentes propriedades mecânicas, boa uniformidade, elevado grau de pureza. Então, isso requer mais cuidado, mais atenção, mais etapas durante o processo, né? Consome mais energia.
tá? Então, o custo fica mais elevado. Mas dependendo da aplicação, você não precisa de uma nanocelulose, por exemplo, de altíssima qualidade. Vamos pensar aí como agente de reforço para embalagens de papel ou para revestimento de papel, né? Para papel tissue, né? Então, assim, que já estão no mercado, né? Essas aplicações, então ela tem um custo mais baixo. Na verdade, já existem, né, inúmeras aplicações, né, no mercado à base de celulose. Eu diria que o Japão é líder, eu acho, nessa área de aplicações comerciais, tá? Mas tem o grande desafio maior, eu acho que para a aplicação de nanocelulose, ele está associado com a tecnologia para produzir essas nanopartículas. Então, tem um problema aí do custo energético, né, para você produzir, e tem também a questão assim dos equipamentos que normalmente se eles não forem produzidos por enzimas, você precisa de equipamentos robustos à corrosão, por exemplo, de ácido sulfúrico, né? Então isso encarece muito o produto, gera muito resíduo que precisa ser tratado do ponto de vista ambiental. Então, você tem um problema de custo que não são todas as áreas ainda que vão conseguir, né, absorver a nanocelulose por causa do preço. E a questão da sustentabilidade, ela é um outro problema, e principalmente por conta com aplicações assim que você precisa do material seco, né? Normalmente as nanopartículas de celulose, elas são produzidas em suspensões. Ela adquire uma característica muito viscosa, né? Ela tem uma excelente propriedade relógica em baixas concentrações. Então você já tem um gel bem viscoso em concentrações de 1, 1,5%, 2%. Quando você vai para alguma aplicação que você requer um material seco, por exemplo, você precisa secar. Então, o custo de energia para secar esse material é caro. E energia também tem um impacto, né, na característica sustentável do material. Então, um problema que a área tem, né, uma deficiência que a área tem, realmente é a falta de informações e estudos, né, para realmente avaliar o impacto ambiental. Porque não só pelo fato das nanopartículas virem de celulose, que é um material abundante, biodegradável, né, e renovável, a gente, durante o processo, né, a gente pode colocar tanta energia, tanto consumo de água, tanto processamento, que quando a gente fizer o balanço final ali das características e olhar, né, as diferentes categorias de impacto ambiental, a nanocelulose talvez ela não seja a melhor opção, né? Mas para dar uma resposta bem precisa, se ela é uma alternativa sustentável, vai depender do preço, vai depender de qual tipo de nanocelulose, né? E qual tipo de aplicação. E também no sentido de que a nanocelulose ela vai estar substituindo um outro material, né? Porque a gente precisa fazer a análise, por exemplo, em relação ao material que ela está substituindo. E isso é uma área, assim, tem muita deficiência. Certo. Entendi. Achei bastante interessante essa explicação. Infelizmente, nós não teremos tempo de responder mais perguntas devido ao nosso cronograma, mas iremos recolher as demais perguntas que foram enviadas e iremos encaminhar para o senhor para que a gente possa ter esse retorno aos nossos participantes. Então, mais uma vez, eu agradeço, gostaria de parabenizar a palestra, foi sensacional, realmente muito interessante, e trazer até mesmo um elogio dos nossos participantes também. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Alice, ao Luciano e todos os participantes, e a vocês aí pela pergunta. Tenham um excelente evento. Tchau. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.